Com certeza, o último tópico que eu pensei que poderia ser o primeiro episódio do podcast seria uma análise sobre o Grande Gatsby. Mas o Grande Gatsby, ele traz muito sentimento, muita beleza, luxo. É um dos meus livros favoritos da vida. E eu falei, por que não fazer uma análise do Grande Gatsby e trazer como primeiro episódio do nosso podcast? Eu acho uma ideia maravilhosa, na verdade. Aqui vai a minha recomendação de leitura, o Grande Gatsby, obviamente. Se você tá vendo esse vídeo, assim, leia o Grande Gatsby. Ele foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Eu sou completamente apaixonada por O Grande Gatsby. Assim, O Grande Gatsby é lindo, maravilhoso, perfeito. Ele tem uma história marcante, ele tem diversas adaptações. A Lana Del Rey tem uma música inspirada do Grande Gatsby, que é Young and Beautiful. E, gente, o Grande Gatsby é simplesmente perfeito. E essa edição da Marty Clarity tem um prefácio de comentários sobre o livro que, assim, gente, é muito incrível. Muito incrível o prefácio dessa edição da Martin Clarity de O Grande Gatsby. Eu recomendo você ler essa versão por conta do prefácio. Lê o livro primeiro, depois você vai pro prefácio. Você vai entender muito melhor sobre o contexto do livro. Assim, gente, simplesmente perfeito e maravilhoso. Eu tenho aqui uma colinha com anotações que eu fiz sobre o Grande Gatsby e eu vou lendo a partir dessa colinha e falando com vocês. Gatsby queria Daisy de volta apenas para ele. Só que o Gatsby, ele tinha uma visão extremamente romantizada daquele amor. Na cabeça do Gatsby, o amor que ele tem com a Daisy é um amor adolescente, até porque os dois se conheceram quando eles eram adolescentes. Eu acho que eles tinham por volta de 17, 18 anos, o Gatsby estava indo pra guerra e a Daisy era uma mocinha da alta sociedade, ricaça, assim, gente, ricaça é pouco, a mulher era podre de rica. E pra ele, se ele voltasse ao passado, teria que lhe amar novamente. Porém, com um abismo social entre eles, até porque ele era da alta sociedade, ele era extremamente pobre. Então, aquilo impedia muito o relacionamento dos dois quando os dois eles eram jovens. O Gatsby, ele era apaixonado pela Daisy, mas também era apaixonado pelo pacote que vinha com a Daisy. Ele não era apenas apaixonado pela Daisy, pela pessoa que ela era, mas por todo o pacote que incluía ela, a alta sociedade, todas as riquezas dela. E é muito interessante porque o livro destaca muito bem características pessoais da Daisy. A Daisy, ela é uma jovem doce, meiga, com um riso estridente, uma doçura que, assim, vai passando, aquela doçura, aquela ingenuidade. Você olha pra pessoa, é aquilo, ela era ingênua e doce. Só que, ao mesmo tempo, ela era ingênua e doce de um modo sensual. E uma coisa que o livro destaca muito é a voz da Daisy. E ninguém nunca conseguia, ao certo, explicar como que era a voz da Daisy. Inclusive, tem um momento que o primo dela vira e fala o tipo de voz que os ouvidos seguem subindo e descendo, como se cada fala fosse um arranjo de notas que nunca será tocado de novo. E que os homens que já haviam gostado dela a achavam difícil de esquecer. E dentro dessa característica de ninguém conseguir dizer exatamente como que era a voz da Daisy, o Gatsby vira e fala: a voz dela é cheia de dinheiro. E essa era a definição certeira para a voz da Daisy. Mesmo assim, por mais que ele fosse apaixonado por ela, ele sabia desse abismo social entre os dois, ele passou anos e anos lutando para ser digno por ela. Ele passou anos e anos trabalhando, juntando dinheiro, fazendo a sua própria riqueza para poder ser digno de ter o amor da Daisy. Porque, além dele amar todo o pacote da Daisy, ele amava ela. Ele tinha essa visão de amor adolescente entre os dois, aquele amor inabalável, forte, cheio de sentimento, que se você vê outra pessoa chorar, parece que você tá morrendo por dentro. Ele tinha amor a todo o pacote da Daisy, mas ele amava a Daisy de uma maneira, assim, completamente inacreditável. Ele queria ser digno de todo o pacote que vinha com a Daisy. Ele queria ser alguém que merecesse a Daisy, alguém que a Daisy mostrasse para as amigas com orgulho, como se fosse um anel de brilhantes. Na vida do Gatsby nunca houve nenhuma outra mulher que não fosse a Daisy.
E ele esperava isso da parte da Daisy também. O amor dele pela Daisy era um amor tão forte que ele tinha plena convicção de que o amor dela por ele era tão forte quanto o amor dele por ela. E eu acho muito interessante que pra ele, ela era ela desde a mocitude. E pra ele era ele pra Daisy durante todos os anos que se passaram. Ela era o seu primeiro e único amor, quando novos haviam tido um dos mais fortes e lindos tipos de amor. Um amor que duraria e durou a vida toda. Para Gatsby é como algo suspenso, predestinado. Passasse quanto tempo fosse, ela ainda o amaria e o esperaria, tal qual ele esperou e amou ela por todo esse tempo. E assim, na cabeça do Gatsby, era um amor com um sentimento muito de nostalgia. Assim, gente, eu sou completamente apaixonada por esses dois. Eu sou completamente apaixonada por toda a complexidade de O Grande Gatsby. Quando a gente começa o livro, a gente tá num cenário em que a Daisy é casada com um homem chamado Tom Buchanan e o livro se passa na década de 30 e 40, no estopim do Art Deco. E o livro, a forma que o livro é escrito, a forma que ele é retratado, os cenários, é tudo muito luxuoso, tudo representa muito bem o Art Deco, tudo representa muito bem todo o luxo e a grandeza que era a década de 30 e 40. E neste contexto, no livro, o Tom Buchanan tinha uma amante pública, uma amante assumida, e a Daisy sabia da existência dela, mas ela não poderia fazer nada. Na cabeça do Gatsby, quando ele finalmente conseguiu ter, digamos, entre aspas, a Daisy de volta, ele não esperava que a Daisy estivesse fazendo isso como uma simples vingança pela traição do marido. A Daisy realmente foi apaixonada pelo Gatsby e continuou sendo apaixonada pelo Gatsby durante todos os anos que se passaram, que os dois estiveram longe um do outro. Porém, o sentimento da Daisy era muito mais de nostalgia do que um amor de fato. Ela sentia muita nostalgia pela época que os dois viveram juntos, quando eles eram jovens, só que ela realmente amou o Tom. E tem uma cena do livro que, assim, é simplesmente incrível. O Gatsby diz pro Tom que a Daisy nunca havia amado ele. Antes do seu casamento, Daisy ficou completamente desolada por causa de Gatsby, querendo desistir de seu casamento, mas no dia seguinte ela se recompôs e se casou com o Tom. O Gatsby pede para Daisy dizer para o Tom que nunca o havia amado. Porém, Jordan conta que no início do casamento, a Daisy realmente foi completamente apaixonada pelo Tom. Daisy não consegue dizer que nunca amou Tom. A Daisy diz que ela amou o Tom, mas que também havia amado Gatsby. Ela era casada com o Tom, por mais que o casamento dos dois estivesse completamente conturbado, ainda existia aquele casamento, ainda existia o amor do início. Eles tinham uma filha juntos. E o Gatsby sempre ficou muito preso nesse amor pela Daisy. E eu acho lindo, 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 lindo o fato dele ter dado festas todas as noites. Se não me engano, foi durante 2 anos, com a esperança de que ela aparecesse em apenas uma daquelas festas. Ele queria que ela aparecesse em apenas uma. Ela não precisava vir a todas, ela não precisava conversar com ele, portanto que ela fosse lá e visse que ele era alguém digno de ter o amor dela. Eu tenho muita raiva da Daisy em O Grande Gatsby, porque após ela ter o Gatsby como amante, ela brinca muito com a cabeça dele. Ela adota o Gatsby como amante público, tal qual o Tom adotava a amante dele como pública. As pessoas sabiam que o Tom tinha uma amante, e a Daisy queria a mesma coisa. Só que o Gatsby queria um futuro, o Gatsby queria que ela largasse o Tom, queria que os dois se casassem, queria que os dois tivessem filhos e vivessem felizes, porque esse era o desejo do Gatsby. Mas não era o desejo da Daisy. E o estopim do livro é quando Daisy e o Gatsby acabam atropelando, sem querer, a amante do Tom Buchanan. A Daisy sabia que o Tom tinha uma amante, mas não sabia quem que era a amante do Tom.
e os dois acabaram, no caso a Daisy, porque quem tava no volante era a Daisy, acabou sem querer atropelando a amante do Tom. E após isso, o Tom e a Daisy, mais a filhinha deles, fogem pra Europa e o Gatsby morre de tristeza. Eu acho muito interessante o fato de que durante 2 anos, todas as noites, vinha gente de Nova York inteira pra casa do Gatsby pra poder comemorar. Era noite após noite, tinham festas que viravam o dia e continuavam na noite seguinte. Mas o funeral dele só teve 2 pessoas. O funeral do Gatsby só teve 2 pessoas. Ele viveu durante 2 anos com a casa cheia de gente e ninguém se prestou a ir ao funeral dele. No livro, a Daisy diz que deseja que sua filha seja boba, pois nesse mundo, uma menina ser boba é a melhor coisa que uma menina pode ser. Por mais babaca que sejam as atitudes dela ao longo do livro, ela agiu como ela acreditava que era a melhor forma de agir, como ela foi ensinada. Por mais que as atitudes ao longo do livro foram babacas da parte dela, ela agiu ao longo do livro inteiro o modo que ela acreditava que ela deveria agir. Ela agiu como ela foi ensinada a agir desde criança. E a gente também tem que lembrar que a década de 30 e 40 foi uma época marcada muito pela sensualidade e pela luxúria. O Art Deco foi marcado muito por isso, muito luxo. A sensualidade, a riqueza era o ápice da grandeza, do luxo, da elegância. E após a década de 30 e 40, tivemos 50 e 60, que foram uma época um pouco mais conservadora. E voltamos para a época mais liberal em 70 e 80. Eu acho muito legal essas estatísticas de que a cada 2 décadas a geração resgata traços da geração anterior. Eu acho isso muito incrível. Sou completamente apaixonada pelo fato de que a Lana Del Rey fez uma música que misturava o ponto de vista da Daisy e do Gatsby ao longo do livro. Young and Beautiful tem partes que casam completamente com pontos de vista dos dois. O livro inteiro é narrado pelo Nick, que é o primo da Daisy, só que temos pensamentos da Daisy e do Gatsby. E tem uma fala da Daisy que quando eu li eu falei This is Young and Beautiful. A Daisy diz pro Nick uma vez: como você pode perceber, acho que tudo está terrível de qualquer jeito. Continua ela com um tom convencido. Todo mundo acha isso, as pessoas mais avançadas, e eu sei disso. Estive em todos os lugares e vi tudo e fiz tudo, disse ela com os olhos faiscantes olhando ao redor, como Tom fazia, e riu com um desdém eletrizante. Sofisticada, meu Deus, sou sofisticada. Eu acho que o Grande Gatsby é muito mais complexo do que quem traiu quem se aproveitou de quem, pois aqui estamos trabalhando com pessoas reais que têm sentimentos reais. Então a Daisy amava o Gatsby, mas amava mais a nostalgia daquele sentimento jovem. E ela amava o Tom e a segurança que o Tom poderia oferecer para ela, porque o Tom vinha de uma família rica. O Tom tinha aquele dinheiro, o Tom tinha aquilo, o Tom podia dar segurança para ela. Por mais que ele traísse ela, por mais que ele a humilhasse publicamente, ela estava segura enquanto ela estivesse com Tom. E ela não estava segura se ela tivesse escolhido o Gatsby, pois o Gatsby ele era um caminhão de incertezas, ele era como o mar. A cada vez ele experimentava uma coisa nova, uma forma nova de viver, e essa coisa inconstante foi o que, na minha concepção, fez a Daisy realmente escolher ficar com Tom. Porque se ela quisesse, ela poderia ter escolhido ficar com Gatsby. Eu acho que ela não escolheu por conta da segurança dela. E até porque ela tinha uma filha com Tom. Imagina como seria um escândalo para a alta sociedade nova-iorquina o divórcio de um casal das 2 mais ricas famílias de Nova York. Ia ser uma lástima na vida da Daisy, na vida do Tom. Principalmente porque naquela época, a Daisy e o Tom eram old money e o Gatsby era new money, e ele fez a fortuna dele com negócios clandestinos. Além de pegar mal o divórcio
de duas das principais famílias old moneys da época, ia ser um divórcio causado por causa de uma traição de um new money que fez a sua fortuna por meios ilegais. Além da Daisy manchar sua reputação com o divórcio, ela também mancharia sua reputação por conta dos negócios clandestinos do Gatsby. Esse livro, eu realmente espero que eu tenha convencido você a ler O Grande Gatsby com este vídeo, porque esse livro, ele é simplesmente perfeito. Todas as pessoas que eu indiquei esse livro, que leram esse livro, ficaram completamente apaixonadas por esse livro. Esse livro, ele é um livro apaixonante, eu acho que todos nós temos um pouquinho de Grande Gatsby na gente. E tem uma frase que, inclusive, está na contracapa dessa edição, que é a seguinte: quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai me deu um conselho sobre o qual, desde aquela época, eu nunca deixei de cismar. Sempre que senti vontade de criticar alguém, ele me disse: tenha em mente que nem todas as pessoas deste mundo tiveram as vantagens que você teve. Simplesmente O Grande Gatsby. Leia. Se você tiver incerteza para ler, assiste a adaptação. A adaptação é com o Leonardo DiCaprio, né? A Prime dele. Vale a pena assistir. Temos Lana Del Rey como trilha sonora, Young and Beautiful. É um livro completamente apaixonante. Eu recomendo muito a leitura dele. E eu recomendo muito, principalmente, por toda a parte sentimentalista e real que ele traz pra gente. Eu tinha esquecido de gravar encerramento pro episódio no vídeo, mas muito obrigada a você que assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante pra mim esse primeiro episódio do podcast. Esse podcast é um projeto que tá engavetado desde o ano passado e eu finalmente decidi executar ele. E os episódios não vão ser só sobre literatura, também vão ser sobre sentimentalismo e vivências pessoais minhas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio ou até o próximo vídeo do canal. Um beijo de cereja pra vocês, amo muito vocês.